Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é variáveis e frequências. Na aula anterior, nós falamos sobre construção de tabela. Para construir tabela, eu preciso fazer a organização de alguns dados, certo? E a tabela ela é formada por alguns itens. Um dos itens da tabela são as variáveis. O exemplo que eu dei na aula 15 foi uma tabela que organizava aí os dados das alturas de jogadoras de basquete. Então, aquilo era a minha variável, certo? A variável da minha tabela era altura. O que é variável? É a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população em uma pesquisa. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos, ou seja, elas podem ser quantitativas ou elas podem ser qualitativas. Quer dizer, no nosso caso lá, do exemplo da altura das jogadoras de vôlei, era uma variável que tinha valor numérico, né? A altura, 1,68, 1,84, 1,92, elas tinham valor numérico. Mas a variável também ela pode ser alguma característica que não é valor numérico. Eu posso estar falando de gênero, eu posso falar de cor dos olhos, tá? Então aí depende da minha pesquisa. De todo jeito, sendo valor numérico ou não, ela é uma variável. E aí nós vamos ver aí qual que é a diferença da quantitativa para a qualitativa. A variável quantitativa, quantidade, pessoal, aí ela está falando de valores numéricos. São as características que podem ser medidas quantitativamente, ou seja, apresentam valores numéricos. Só que dentro dessas variáveis quantitativas ainda nós temos dois tipos. Eu tenho a quantitativa discreta e a quantitativa contínua. Qual que é a diferença? A quantitativa discreta ela só apresenta valores inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantitativa contínua ela pode ter qualquer valor, inteiro ou não, 2,5, 3,4, assim como a altura das jogadoras. Eu tinha a altura lá de 2,09, eu tinha a altura de 1,92, certo? Então, elas são variáveis quantitativas contínuas. As discretas não, ó. Variáveis quantitativas discretas são aquelas que apresentam características mensuráveis que podem ser medidas, né? A mensurável significa tudo que pode ser medido e que podem assumir apenas valores inteiros. Geralmente são resultado de contagens. Então, por exemplo, número de filhos de uma família. Não tem como uma família ter 3 filhos e meio, tá? Não tem como uma família ter 2,4 filhos. Então, ou tem 1, ou tem 2, ou tem 3, ou tem 4, ou tem nenhum, certo? Então, nesse caso, é uma variável quantitativa discreta. Agora, variáveis quantitativas contínuas são aquelas que apresentam características mensuráveis que podem assumir quaisquer valores inteiros ou não. Exemplo, evolução da altura das atletas na última década. Né? O exemplo que a gente deu na aula 15 era sobre a altura de atleta. Idade também é uma variável quantitativa contínua, porque eu posso ter 20 anos e 5 meses, 15 anos e 3 meses, tá? 2 anos e 3 dias. Então, a idade não é discreta, a idade é contínua. Então, essa é a diferença, basicamente isso. A quantitativa discreta só pode ser número inteiro. A quantitativa contínua, ela pode assumir qualquer valor inteiro ou não. As qualitativas, elas não assumem valores numéricos, elas são alguma característica, tá? Por isso que a gente fala que é qualitativa ou categórica. São as características que não possuem valores quantitativos, ou seja, não podem ser mensuradas, não podem ser medidas. Podem ser nominais ou ordinais. Então, variáveis qualitativas nominais. Não se pode estabelecer uma relação de ordem entre os valores assumidos. Cor dos olhos e gênero. Posso fazer uma pesquisa lá numa sala de aula. Quantos alunos têm olhos verdes? Quantos alunos têm olhos castanhos? Quantos alunos têm olhos azuis? Quantos alunos, né, têm olhos negros? Então, cor dos olhos é uma variável qualitativa. Não é número, não é altura, não é idade, tá? É uma variável qualitativa. Agora, ela é nominal. Qual que é a diferença para a variável qualitativa ordinal? Existe uma ordenação entre os valores assumidos. Exemplo, nível de escolaridade. Que é nível de escolaridade? A pessoa pode ter só
até o ensino médio, por exemplo, ou ela pode ter um curso superior, ou ela pode ter um mestrado, ou ela pode ter um doutorado. Então, vocês podem ver que é uma ordenação, assim como mês de observação de um fenômeno, janeiro, fevereiro, março, abril, segue uma ordem. Ordinal, ele segue uma ordem. Continua sendo uma variável qualitativa, ela não está assumindo valores numéricos, tá? Mas eles seguem uma certa ordem. Então, a ordinal, existe uma ordenação entre os valores assumidos. Já a nominal é alguma característica, né? Cor de olho, gênero ou qualquer outra coisa assim. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Essa primeira tabela aqui, número de horas diárias, aqui tá faltando um pedacinho aqui. Seria uma pesquisa numa sala de aula sobre o número de horas diárias que cada aluno assiste TV. Então, eu tenho aqui tantos alunos, né? A tabela ainda não foi preenchida, mas eu só queria mostrar para vocês a descrição, tá? Essa é a variável. Essa parte aqui da tabela tem outro nome, a gente chama de frequência. A quantidade de alunos, a quantidade de pessoas, a quantidade de qualquer coisa é a frequência. A gente tá nessa parte aqui da variável, tá? Sobre o que é a nossa pesquisa. Nossa pesquisa é sobre o número de horas diárias que os alunos assistem TV em casa. Então, alguns assistem de 2 a 3 horas, outros de 3 a 4 horas, outros de 4 a 5 horas. Isso daqui é uma variável quantitativa, porque ela é medida com valores numéricos. Por que ela é contínua? Porque há a possibilidade de alguém assistir 2 horas e meia de televisão. Tá? A hora, ela tem aí ela pode adotar o número decimal, não é necessariamente, eu só posso 3 ou 4. Não, eu posso assistir 3 horas e meia de TV. Então, por isso, contínua, tá? Essa outra aqui é um exemplo de uma variável qualitativa nominal, tá? Por que qualitativa? Porque é uma tabela que fala de gênero, também provavelmente uma pesquisa aí de sala de aula. Quantos alunos são do sexo feminino? Quantos alunos são do sexo masculino, tá? Então, ela é qualitativa, não é medida aí, não é mensurável, não são características mensuráveis. E nominal porque não é ordinal, não tem uma ordem aí, não é janeiro, fevereiro, março, ou não é, né, a questão igual a gente falou do nível de escolaridade. São características aí, assim como cor dos olhos, por exemplo. Então, por isso que ela é nominal, ela não é ordinal. Agora, o que vem a ser a frequência? Então, primeiro, para a gente construir a tabela, a gente precisa ter uma variável, que é o nosso objeto de pesquisa, né? Ou é idade, ou é altura, ou é cor dos olhos, ou é gênero, tudo isso é a minha variável. Agora, a frequência, o que é a frequência? Representa o número de observações computadas numa pesquisa, ou o número de vezes que um fenômeno é observado. Quantos alunos da sala têm olhos verdes? 3. Esse 3 é a minha frequência. Quantos alunos na sala têm idade 12 anos? 4. Esse 4 é a minha frequência. Então, é quantas vezes o fenômeno é observado. Quantas vezes aparece aquela característica, né, que está sendo pesquisada ali como variável. Essa é a frequência absoluta, tá, pessoal? Porque na próxima aula nós vamos aprender a frequência relativa, que também ela também computa o número de vezes que um fenômeno é observado, mas em forma de porcentagem. Então, por enquanto, nós estamos falando da frequência absoluta. Bom, agora vamos ver um exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo do censo escolar. O censo escolar é uma pesquisa que tem por objetivo fazer um amplo levantamento sobre todas as escolas de educação básica no país e envolve as escolas, os alunos e os professores. Ele é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação. O Censo Escolar de 2016, publicado em 17 de 2 de 2017, revelou que o país contava com 186,1 mil escolas de educação básica, sendo que a maioria, 62% dessas escolas, está sob a responsabilidade dos estados e municípios.
O censo escolar revelou ainda que a rede de escolas privadas passou de 21,1% em 2015 para 21,5% em 2016. Veja na tabela a seguir os dados aproximados do Censo Escolar 2016 quanto ao número de alunos no ensino fundamental 2 por tipo de agregação, urbana ou rural. Então vamos lá para a gente ver a nossa tabela com os dados organizados e aí a gente vai analisar aí quem que é a nossa variável, que tipo de variável que é, e a gente vai ver as frequências que tem na tabela. Bom, então aqui a gente tem 3 tabelas com as informações do censo. O que eu tenho aqui? Essa primeira tabela, a variável vai ser urbana e rural. Como assim? A tabela 1 ela apresenta o número de matrículas por unidade de agregação no ensino fundamental 2, isso em 2016. Então, quantos alunos eu tenho na escola urbana? Quantos alunos eu tenho na escola rural? Urbano e rural é a minha variável, e é uma variável qualitativa, tá? Porque ela não é apresentada como valores numéricos, ela não é mensurada com valores numéricos. Urbano e rural, assim como olhos verdes, olhos castanhos, tá? Então, nesse caso aqui é uma variável qualitativa. Todos esses números que que foram apresentados aqui na tabela são as minhas frequências. O quanto que cada fenômeno observado aconteceu. Como assim? Como que a gente lê essa tabela? Quantos alunos do 6º ano estudam em escolas urbanas? 2.979.959. Quantos alunos do 8º ano estudam em escola rural? 331.024. Quantos alunos do 9º ano estudam em escola urbana? 2.512.770. Então, essa primeira linha aqui apresenta pra gente as informações sobre alunos matriculados em escola urbana. A segunda linha, ela apresenta alunos matriculados em escola rural, dividida aí pelos anos, em cada ano. Essa primeira tabela aqui foi dividida em 2 tabelas diferentes, separando as informações aí de escola urbana e escola rural, tá? Então, essa tabela 2, ela é simplesmente a primeira linha da minha tabela 1. Foi dividida aí, 6º ano, 2.979.959 e assim por diante. 7º ano, 2.800.000, 8º ano, 2.499.000, 9º ano, 2.512.770 e somando todos os alunos matriculados de 6º a 9º ano na escola urbana, a gente tem um total de 10.792.371. Mesma coisa foi feita para a escola rural, que seria agora a segunda linha da minha tabela, tá? Então, a primeira tabela ela só foi desmembrada em 2 para dividir a informação urbana numa tabela, rural em outra, mas a gente conseguia ver todas essas informações aqui já nessa tabela. Por que foi feita essa divisão? Para a gente poder calcular a frequência certinha. A frequência absoluta, que é essa primeira linha que a gente colocou, a frequência relativa que a gente vai ver na próxima aula, que é em forma de porcentagem, que seria quantos por cento estão matriculados no 6º ano, quantos por cento estão matriculados no 8º ano. Então, também é uma frequência, também ela denota a quantidade de vezes que o fenômeno foi observado, porém em forma de porcentagem, para a gente ter uma ideia em forma de porcentagem, tá? Eu deixei em branco aqui porque a gente vai ver isso na próxima aula. Mesma coisa aqui, ó, tabela 3, eu tenho 438.930 na escola rural no 6º ano. Se eu quiser o 8º ano, 331.024, 9º ano, 300.228. Se eu somar todos os alunos matriculados na escola rural de 6º a 9º ano, eu vou ter um total de 1.450.526 alunos, que quando eu for calcular a frequência relativa vai ser o equivalente ao meu 100%. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades propostas e até a próxima aula.